Oi, pessoal! Bom, aproveitando o gancho da nossa última aula, hoje eu quero falar com vocês sobre 4 necessidades afetivas que os nossos filhos têm e que eu julgo ser as mais importantes para a gente se atentar e para a gente observar aí se está realmente sendo atendidas essas necessidades. A primeira necessidade que eu separei para falar com vocês é a necessidade de aceitação. Os nossos filhos vão buscar por isso, eles vão buscar por essa aceitação, né? A aprovação dos pais, do pai e da mãe. Então, a dica que eu dou aqui nesse processo de busca de aceitação das crianças é para que tome cuidado com algumas frases que podem interferir negativamente na construção emocional dessas crianças. Por exemplo, você não faz nada direito, você não muda mesmo, você não tem jeito. Essas frases que muitos pais costumam usar podem interferir drasticamente e de forma negativa na construção de autoimagem dessa criança. Porque isso vai causando um sentimento de inadequação, de rejeição, de não aceitação da forma que ela verdadeiramente é, da forma que ela verdadeiramente é. Não que isso signifique que ela não possa mudar, que ela não possa melhorar, corrigir um comportamento. Mas a sensação quando as crianças escutam muito essas frases é justamente essa sensação de que meu pai, minha mãe não me aceita dessa forma, então eu não consigo a aprovação dos meus pais, eu não consigo a aceitação plena dos meus pais. Isso vai se mostrar de formas muito negativas em relação ao comportamento dessas crianças. É preciso compreender o temperamento, os sentimentos das crianças, o jeito de ser de cada criança, sem colocar condições para que nós possamos demonstrar o nosso amor aos nossos filhos. É super saudável a gente orientar os nossos filhos, corrigir os comportamentos que não estão adequados, né, contribuir para uma melhora de conduta deles, mas sem fazer isso de uma forma que a gente deixe claro que se não for assim, nós não vamos amá-los, ou se não for assim, eles não vão satisfazer alguma vontade, alguma necessidade nossa em relação a eles. Porque tem crianças que são mais dominantes, crianças que são mais pra frente, sabe? Que sai, que faz, que é assim, que realmente coordena ali, né? É a líderzinha. E tem outras crianças que são um pouco mais retraídas, que são um pouco mais dependentes de algumas orientações de adultos. E tudo bem, é preciso respeitar o funcionamento de cada criança, orientar de acordo com os temperamentos, justamente para que a criança entenda que ali o foco é o comportamento e não ela mesma propriamente dito. Assim também evitar comparações entre os irmãos, né? Mas o seu irmão é assim, você é assado, o seu irmão nunca me deu trabalho nisso, você deu. Então, tomar cuidado com esses tipos de frases, com esse tipo de fala direcionado aos filhos. Outra coisa muito importante de se frisar aqui é tomar cuidado para não soltar frases em relação à história dessa criança na sua barriga, né? Na barriga da mamãe. Então, assim, foi uma gravidez indesejada, eu não queria filho naquele momento, me atrapalhou muito, eu tive que abrir mão de tudo quando eu engravidei, quando você nasceu. Então, tomar cuidado com essas frases, porque também pode gerar nos seus filhos um sentimento de inadequação, um sentimento de não aceitação, mesmo que a sua intenção não seja essa, mas é algo que pode acontecer, tem grandes chances de acontecer e que a gente pode evitar justamente só fazendo uma compreensão melhor, né, ou tendo um cuidado maior em relação àquilo que nós vamos falar. A criança, ela entende amor relacionado a tempo. Então, para uma criança se sentir amada, muito provavelmente
você vai ter que fazer algo com ela, né? Algo ali que você está dando, se doando, prestando atenção, olhando, se dedicando a essa criança. E esse tempo dado à criança é fundamental para que ela vá construindo também a autoestima dela, né? Isso vai fortalecendo a própria autoestima, porque ela vai se sentindo cada vez mais segura. A minha mãe tá aqui, o meu pai tá aqui, eu sou vista, eu sou olhada, tá tudo bem. Então, o tempo de qualidade com os nossos filhos também é fundamental para que eles se sintam aceitos do jeito que eles são. Uma dica importante que eu dou, caso o seu filho esteja apresentando comportamentos inadequados frequentemente, é que você foque naquilo que você deseja que aconteça e não o contrário. O que eu quero dizer com isso? Se você ficar muito tempo focando no que o seu filho não está fazendo, isso vai ganhar muito espaço na relação entre vocês e não é legal. Foca naquilo que você gostaria que ele fizesse mais vezes. Então, elogie mais. Quando o seu filho fizer alguma coisa que é aquilo que você está esperando, elogie, sinalize. Meu filho, é exatamente isso que você deveria fazer nessa situação. Parabéns! Como que você se sente? E sempre tomar esse cuidado de não associar como você fez isso, eu estou te dando parabéns porque você fez algo que eu gostaria que você fizesse. Não, você fez algo que é o correto, é o certo. Então todo mundo sai ganhando nisso, todo mundo fica feliz nisso, né? Com isso. Não somente a mamãe ou o papai, todos. Você, eu, seu pai, o universo. Então é legal ir explicando isso para as crianças. A segunda necessidade que é importante a gente sempre se atentar é a atenção, que eu já dei uma pinceladinha aqui no último exemplo falando com vocês. A atenção ela é tão importante quanto comer e dormir. A criança tem necessidade de ser vista, de ser olhada, de ser notada. Todas as crianças precisam disso. E quando a criança não ganha atenção de forma positiva, ela pode buscar atenção de forma negativa. Então, se você sempre critica ela, briga com ela quando ela faz alguma coisa errada, ela vai ficar ali tentando chamar a sua atenção, fazendo mais coisas erradas só para você parar o que você está fazendo, olhar para ela, notar ela, e mesmo que seja através de uma briga, de um grito, de um castigo, mas que você vai estar fazendo algo com ela e para ela. E isso realmente eu já disse aqui, né, que é muito ruim, é uma associação péssima para o desenvolvimento emocional de uma criança. É muito mais cansativo você gastar o seu tempo brigando, corrigindo, colocando de castigo o seu filho, do que propriamente dito você tirar ali alguns minutinhos do seu dia, do seu tempo, para sentar e fazer alguma coisa só sua e dele, tá? Então, assim, se torna muito mais leve, muito mais prazeroso e muito mais fácil de lidar. Tem até um experimento que, assim, super conhecido, você já deve ter ouvido falar, se não, você pode procurar até lá no YouTube, o experimento do arroz, né, do japonesinho lá que fez, colocou 3 copos de arroz, né, 3 recipientes com arroz. Ele falava palavras positivas, coisas positivas, no outro ele falava coisas negativas e no outro potinho ele simplesmente não falou nada. O arroz que estava no potinho, que ele falava coisas positivas, teve um processo de fermentação natural, né? Ele por estar ali exposto e tudo mais, mas não teve um resultado tão brusco em questão de apodrecer, de estragar e tudo mais. Fermentou porque é o esperado mesmo, tá? As moléculas do arroz chegariam a esse ponto de qualquer forma. O segundo, que foi das palavras ruins, ele estragou, né? Ele ficou esverdeado, ele ficou com fungos e tudo mais. Agora, o terceiro potinho, que foi o potinho que não teve nada, nem palavras positivas e nem negativas, ele apodreceu. Foi o pior de todos. Então, isso mostra pra gente que ser indiferente é a pior coisa que pode acontecer com um ser humano, né? Você ser tratada de forma indiferente, você não é nada.
Então tem que tomar muito cuidado realmente com a forma que a gente direciona a nossa atenção aos nossos filhos, porque crescer com o sentimento de indiferença pode ser muito pior do que crescer num ambiente onde ele está associado com coisas ruins, coisas negativas. Então, na verdade, essas duas opções a gente deve deixar excluídas da nossa casa, da nossa rotina e da nossa família e tentar realmente sempre trabalhar com a base do respeito, do amor, da atenção, da proximidade. Tá? A terceira necessidade afetiva que os nossos filhos possam ter é a segurança. É muito importante que os nossos filhos se sintam seguros dentro do lar em que eles habitam. Coisas que podem trazer uma sensação de insegurança aos nossos filhos. Briga do casal, por exemplo. Se você tem o hábito de discutir na frente dos seus filhos, isso pode gerar um grande sentimento de insegurança neles. A gente entende que em muitos momentos uma discussão pode ocorrer, mas uma discussão onde tem uma divergência de opinião, mas não uma falta de respeito, pode chegar a ser até construtiva aos nossos filhos, né? Para eles entenderem que duas pessoas podem discordar, podem pensar de forma diferente, mas que através de uma conversa a gente consegue chegar num denominador comum, a gente consegue fazer com que fique bom para os dois lados. Então isso pode ser construtor até para os seus filhos entenderem que tudo bem, né? A gente discorda, às vezes a gente não se entende, mas nós buscamos estratégias para buscar soluções para resolver aquele problema. A permissividade também pode gerar um sentimento de insegurança nas crianças. Um pai e uma mãe que deixa a criança fazer tudo o que ela quer, em dado momento essa criança começa a se sentir responsável por si. E aí, o sentimento de insegurança naturalmente brota nela. Então, é importante que os pais tenham uma função de orientadores das crianças e que coloquem regras, limites, para que elas entendam que isso também é uma forma de amparo, de zelo, de amor, de carinho, de proteção. A ausência dos pais também, de um dos pais ou de ambos, pode causar um processo de sentimento de insegurança nas crianças, né? Pai que é muito ausente, uma mãe que é muito ausente, gera essa sensação de que, e agora? Quem que me protege? Quem fica comigo? Quem que me acolhe? Então é importante que os pais que trabalham muito ou que passam tempo fora de casa, quando chegam no seu lar, que façam um processo de conversar com essas crianças, de ter o tempo de qualidade com essas crianças, de explicar, né? Eu tô fora, mas quando eu chego, nós podemos ficar juntos, tá tudo bem, esse é o meu trabalho, faz parte. E que explique para a criança que ela não deve fazer uma associação necessariamente, né? Com a falta de presença ali 100% do tempo ou na maior parte do tempo, com ela não se sentir amada. Tem situações que a gente não pode mudar. Uma criança, ela sente sim a necessidade de ter o pai e a mãe perto, né? Isso daí é natural de toda criança, mas em algumas situações isso não é possível. A realidade da criança é viver com o pai longe ou até mesmo sem o pai, ou vice-versa em relação à mãe. E a gente precisa mostrar para essas crianças qual é a realidade que elas vivem, mas tentar de alguma forma trazer conforto, mostrar que não é porque a mãe trabalha, o pai trabalha na maior parte do tempo ou muito tempo fora de casa, que essa criança não é amada. Existem duas formas, né, da gente demonstrar o amor aos nossos filhos, que é através do amor afetivo ou do amor efetivo. O amor afetivo é o nosso tempo de qualidade, né? Que essa daqui já é o nosso quarta necessidade da criança, é a demonstração do amor. Então, amor afetivo é aquele amor de qualidade, o tempo de qualidade, que a gente senta, que a gente tá ali, que a gente escuta, que a gente conversa, que a gente participa, que a gente vivencia com a criança todos os processos dela. E o amor efetivo é aquele
que é demonstrado de uma forma que você sai da sua casa, você trabalha, você luta pelo seu dinheiro, você se esforça para dar o máximo que você puder de segurança ao seu filho, de qualidade de vida ao seu filho, e isso também é uma forma de demonstração de amor. O que não pode acontecer é a gente dar presentes ou a gente só dar coisas materiais para compensar a nossa ausência. Aí não vai funcionar, né? As crianças precisam entender que nós fazemos por elas, tanto ali presente quanto do lado de fora, né? Zelando por um futuro, zelando por uma qualidade de vida, por uma segurança e tudo mais, como a gente conversou até aqui. Então, a dica que eu dou nessa última necessidade é que um pai e uma mãe amam o seu filho. Isso daí, principalmente os que estão aqui dentro da comunidade, tem alguns que realmente bate fora do bumbo e não podem nem ser chamados de pai ou de mãe. Mas assim, se você tá aqui comigo, eu tenho certeza que é para melhorar significativamente a sua relação com o seu filho, e não tem demonstração de amor mais linda do que essa, né? De zelar pela qualidade de relacionamento que você quer ter com seus filhos. Então, isso é muito importante, isso sim é uma demonstração de amor. Mas a dica que eu dou é entender como o seu filho se sente amado. Como que ele entende que você o ama. Tem uma história muito interessante a respeito disso, que uma vez eu perguntei para um pacientezinho que eu estava atendendo, e eu perguntei como que ele se sentia amado, né, pela mãe, o que a mãe fazia que trazia para ele essa sensação dele ser amado. E ele respondeu que era quando a mãe fazia cookie para ele. Então assim, a mãe fazia muito mais do que isso, né? Se dedicava muito mais a esse filho, mas a forma que ele se sentia amado era quando a mãe fazia o cookie predileto dele. Então as crianças, de forma geral, vão exigir muitas vezes menos do que aquilo que a gente sempre tenta fazer por eles. Mas é importante que a gente entenda, que a gente saiba qual é a forma, qual é a linguagem de amor das crianças. Assim eu consigo conciliar a explicação, né, daquilo que eu faço e que é uma prova de amor, na minha opinião, na minha visão, e eu consigo também entender do meu filho como que ele se sente amado, o que ele gosta que eu faça para que isso gere a sensação de que ele é amado. Fora isso, a relação dos pais também é um forte exemplo para a criança se sentir amada. Ver o amor dos pais, ver a união dos pais, ver o respeito entre os pais gera automaticamente na criança uma sensação muito grande de pertencimento e de amor. Então, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, dessa aula, e que isso ajude significativamente o seu processo de criação. Um grande beijo e até a próxima aula!